Bem, um, estava lendo o compêndio da psicanálise de Freud, né? E ele resume bem suas ideias nesse livro. E eu quero falar aqui dos conceitos, né, de id, eu e supereu. Né? Para começar, né, são 3 instâncias psíquicas: o id, o ego e o superego. Né? Nesse livro, ele chama de o id de isso, né? E chama o ego de eu e o superego de supereu. Mas são apenas nomes diferentes para uma mesma coisa. Então, o que é o id? Né? O id são os impulsos vitais, né? A libido, os instintos, os impulsos mais inatos, né? A busca por prazer, satisfação, os desejos, né? Então, o que acontece, né? A gente percebe que a busca por esses prazeres, né? A busca pelos desejos, a busca pela satisfação desses impulsos vitais, né? Mais egoístas, digamos, né? Mais imediatos. Né? Se essa busca for feita de maneira inconsequente, ela trará problemas, né? Ela nos trará consequências, né? Se você quiser satisfazer seus desejos sexuais, né, desmedidamente, sem medir consequências, lógico que isso vai dar problema, né? Você não pode sair por aí na rua e agarrar qualquer mulher, várias mulheres que você quiser. Você não pode fazer isso, porque isso vai te trazer consequências, né? Você pode ser preso, processado e etc. Da mesma forma, você não pode falar tudo que você pensa pro seu chefe, né, pro seu patrão. Você não pode chegar num supermercado e pegar qualquer coisa, pegar tudo que você quiser sem pagar. Não pode. Então, a gente está sujeito, né, nessa sociedade, a muitas limitações, a gente está sujeito a consequências se a gente seguir exacerbadamente, de maneira inconsequente e desmedida, os nossos desejos, impulsos. Então, a partir do id surgiu o eu, né? O que é o eu? Né? O eu está no meio do princípio do prazer e do princípio de realidade. Porque o id, né, ou isso, ele segue o princípio do prazer, né, de buscar o prazer para aliviar a dor. Né? Então o eu, ele percebe, né, que há um perigo nisso. Né? Então o eu, ele tenta conciliar, né, essa busca pelo prazer, né, essa libido com a segurança, né? Busca, tenta buscar, né, essa satisfação libidinosa, né, esses impulsos, mas de maneira segura, né, de maneira segura ao indivíduo. A partir do eu surge uma outra instância, é o supereu ou superego. O que é essa instância? Né? É aquela parte da nossa psique que é muito exigente, né? Crítica, exigente. Geralmente são valores morais, né? Uma moralidade que a gente apreende de nossos pais, né? No seio familiar, quando a gente é criança, né? Que pode ter origem mais inconsciente. Então, pode ficar no inconsciente, enfim. É daí que vem a consciência de culpa, né? Um julgamento maior sobre o mundo, sobre nós mesmos, principalmente. Então, é essa parte da psique mais rígida, né?
mais julgadora. Então, aquela vozinha na nossa cabeça que está sempre nos recriminando, né? Nos exigindo. Então, o eu está no meio disso, né? Ele tenta conciliar essas exigências do super-eu com a busca por satisfação dos impulsos do id, né? Então, está conciliando também, né, o princípio de prazer com o princípio de realidade. Está no meio disso, o eu, né? Então, o eu está no meio disso, né? Porque se a gente seguir apenas o princípio do prazer, o prazer desmedidamente, a gente se depara com o princípio de realidade, que a realidade não é fácil, que a vida é dura, né? Que haverá consequências, que a gente não pode fazer tudo que a gente quer sem pensar, sem controle, né? Então, é isso, né? E além disso, tem outro conceito, né? Que é que o Freud coloca, né, no livro Além do Princípio do Prazer. Freud percebe, né, que existe a pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida está dentro do princípio do prazer, né? Aquela busca, aquele anseio por conexão, né? Por conexão real com outras pessoas, com o mundo. Isso tudo vai levar à reprodução. Isso tudo vai levar, né? São impulsos vitais. Então, o desejo e etc. A libido. Então, Freud percebeu que o ser humano não segue estritamente o princípio de prazer, né? Mas também que existiria uma pulsão de morte. Apesar desse conceito ser uma especulação, né? E o próprio Freud admite que ele pouco avançou nesse assunto, né, da pulsão de morte, né? Ele especulou a respeito disso, né? Então, o que acontece, né? O Freud, ele reparou em seus pacientes, né? Em uma criança, em como uma criança e várias outras, né, lidavam com seus brinquedos, né? Uma criança que sofreu um trauma, né, de ser abandonado assim todo dia, né? Que todo dia a mãe ia embora, saía de casa, deixava a criança, e essa experiência era um trauma para a criança. Isso foi um trauma, né? Então a criança transferiu a mãe para o objeto do brinquedo. Então, quando ela jogava o carrinho para longe e ele voltava, ela queria reproduzir aquela experiência traumática, né? Primeiro ele supôs que a criança queria reproduzir a experiência prazerosa da mãe voltar para casa, né? Da mãe voltar. Mas não. Depois ele pensou melhor, né? E viu que talvez não fosse bem isso, né? Que na verdade o que a criança queria era reproduzir aquela experiência traumática para lidar melhor com ela, né? Por exemplo, ele jogava o carrinho para longe e era como se ele dissesse, né? Pode ir embora mesmo, já que você já foi, vai embora mesmo. Para ele ter o controle daquilo, entendeu? Então, é aí que tá, né, o conceito de compulsão à repetição, né? Que Freud diz que o ser humano tem uma compulsão à repetição, né? É um sintoma neurótico. Então, repetir o trauma, né, mesmo que aquilo seja desprazeroso. Então,
E também essa criança em questão, que ele analisou, o pai dela tinha ido para a guerra, né? Então, quando ela se aborrecia com um brinquedo, ela jogava o brinquedo para longe e falava, vai para a guerra. E o pai dela, de fato, tinha ido para a guerra. Então, a gente vê que ela transferia os pais para o brinquedo. Então, então esse é o princípio, né? A pulsão de morte. E é uma especulação, né? Mas a gente também percebe isso na nossa sociedade, né? Na vida humana, de como algumas pessoas buscam o desprazer, né? Repetem coisas, repetem atos, sempre repetem situações que foram desprazerosas, repetem coisas que vão levar ao desprazer, né? Então, nem sempre as pessoas fazem o que é melhor e mais prazeroso e útil para elas. Então, é isso, né? E o princípio de prazer está ligado ao id, né? Está ligado à pulsão de vida, né? O que ele chamou de pulsão de vida, que são os instintos mais básicos, os instintos, né? Que na verdade levam à propagação da espécie, né? A libido, que levam à reprodução no fim das contas, né? Essa ânsia por conexão e tudo. E a pulsão de morte seria um instinto mais destrutivo, né? Autodestrutivo. Então é isso, gente. Até mais.